Você tem certeza de que está rezando o rosário do jeito certo? Talvez você o reze todos os dias, com devoção, mas já sentiu que suas orações não produzem a mudança espiritual que você deseja, como se algo estivesse bloqueando as bênçãos e a proteção que essa oração deveria trazer para a sua vida? Você não é o único a sentir isso. Milhares de devotos do Santo Rosário passam anos rezando. Aqui, com Santa Faustina, você descobrirá os erros mais graves que pode estar cometendo. E o último deles é tão impactante que quase ninguém fala sobre ele. Santa Faustina não apenas amava o rosário, ela o chamava de sua arma. Rezava mais de 30 por dia e tinha um dom especial para discernir quando alguém o fazia bem e quando não fazia. Se ela a visse rezar, corrigiria você. O que você vai ouvir hoje pode transformar completamente a sua vida espiritual. Antes de continuar, escreva nos comentários: minha mãe guia a minha oração. Esse pequeno ato de fé abrirá o seu coração para receber o que precisa. Muitos de nós aprendemos a rezar o rosário com nossos pais ou avós, mas alguém nos ensinou a fazê-lo com o coração? Alguém nos alertou sobre os erros que podem impedir que nossas orações cheguem ao céu? O preocupante é que, segundo Santa Faustina, alguns desses erros podem até abrir portas espirituais perigosas sem que você perceba. Fique até o fim, porque depois de conhecer estes 8 erros críticos, eu vou partilhar um método simples, mas poderoso, para rezar o rosário como Santa Faustina rezava. Um método que levou milhares de pessoas a experimentar verdadeiros milagres. E lembre-se, o 8º erro pode ser a razão pela qual você não está vendo as respostas que tanto espera, e pouquíssimos o conhecem. Santa Faustina tinha uma relação extraordinária com o Santo Rosário. Aqueles que conviveram perto dela contam que ela sempre mantinha um rosário entre os dedos, mesmo quando caminhava. Para ela, essa oração não era simplesmente uma tradição ou um hábito piedoso. Era um canal direto de comunicação com o céu e uma arma poderosa contra o mal. O rosário é a arma para estes tempos, costumava dizer, e não dizia isso levianamente. Santa Faustina via para além do véu que separa o nosso mundo do espiritual. Ela via os exércitos de anjos e demônios lutando por cada alma e entendia perfeitamente como o rosário bem rezado podia inclinar a balança rumo à vitória do bem. O primeiro erro grave que Santa Faustina nos adverte é considerar o rosário como um simples amuleto de sorte. Quantos de nós penduramos um rosário no retrovisor do carro, colocamos debaixo do travesseiro ou carregamos na bolsa, sem jamais rezá-lo? Esse erro é extremamente comum e suas consequências espirituais são sérias. Santa Faustina explicava: um rosário que não se reza é como uma espada que permanece na bainha durante a batalha. De que serve ter a melhor arma se você nunca a usa? O rosário não é um objeto mágico que, por si só, nos protege. Seu poder vem da oração consciente, da meditação nos mistérios da vida de Cristo e da intercessão da Virgem Maria, quando a invocamos com fé. Uma devota certa vez mostrou a Santa Faustina, orgulhosa, os 5 rosários que usava pendurados no pescoço. Ela a olhou com compaixão e disse: minha filha, seria melhor usar apenas um, mas rezado com o coração. Essa mulher, como muitos de nós, havia confundido o símbolo com a essência. Quando tratamos o rosário como amuleto, não apenas perdemos seus benefícios espirituais, como podemos cair numa forma sutil de superstição. A verdadeira devoção católica nunca consistiu em objetos mágicos, e sim em relações vivas com Deus e os santos. O rosário é um meio para aprofundar essa relação, não um fim em si mesmo. Você já se pegou confiando mais no objeto do rosário do que na oração em si? Talvez tenha vários rosários em diferentes lugares da casa, mas raramente os usa para rezar. Se for o seu caso, este primeiro erro pode estar limitando seriamente sua vida espiritual. Para corrigi-lo, Santa Faustina recomendava tomar o rosário conscientemente todos os dias, beijá-lo com reverência e rezá-lo inteiro, ao menos uma vez. É melhor uma Ave Maria rezada com fervor do que 100 rosários pendurados nas paredes, dizia com firmeza. O poder não está nas contas, e sim
nas palavras que saem de um coração sincero. Se você tem tratado o rosário como talismã, não desanime. Hoje mesmo pode começar a corrigir esse erro. Tome o seu rosário não como objeto de proteção passiva, mas como um convite ativo ao diálogo com o céu. Logo você descobrirá a diferença entre possuir um rosário e rezá-lo de verdade. Mas se acha que esse primeiro erro é preocupante, espere conhecer o segundo. Muitos devotos sinceros que evitam o primeiro erro caem sem perceber no segundo, e ele pode ser ainda mais prejudicial para a nossa vida espiritual. O segundo erro que Santa Faustina advertia com grande preocupação é rezar o rosário às pressas. Você já se pegou recitando as Ave-Marias a toda velocidade, como se estivesse numa corrida contra o tempo? É um problema muito comum, especialmente no nosso mundo acelerado, onde estamos sempre com pressa. Santa Faustina explicava esse erro com uma bela metáfora. Cada Ave-Maria é como uma rosa que oferecemos à Santíssima Virgem. Se você arremessa rosas a alguém com pressa e descuido, acha que a pessoa apreciará o gesto? Do mesmo modo, como espera que a Mãe de Deus receba suas orações apressadas? Quando rezamos o rosário correndo, perdemos a essência dessa oração, a meditação nos mistérios de Cristo. Nossas palavras viram um murmúrio mecânico, enquanto a mente divaga, ou está ansiosa para terminar. Santa Faustina percebia espiritualmente como essas orações apressadas mal se erguiam do chão, ao passo que as rezadas com calma e devoção chegavam diretamente ao coração de Maria. Uma senhora contou a Santa Faustina que rezava 15 rosários diários. Com sua característica perspicácia, ela perguntou: "E quantos você reza bem?" A mulher ficou desconcertada. É melhor rezar um único mistério com atenção do que todo o rosário de modo distraído, aconselhou. A quantidade nunca deve substituir a qualidade da nossa oração. Para evitar esse erro, Santa Faustina recomendava definir um horário específico para o rosário, quando não estivermos pressionados por outras obrigações. Se você só dispõe de 10 minutos, é preferível rezar um único mistério com devoção do que 5 às pressas. A Virgem prefere poucas palavras nascidas do coração a muitas pronunciadas apenas pelos lábios. Passemos ao terceiro erro, igualmente perigoso: rezar o rosário concentrando-se exclusivamente em pedidos materiais. Muitos fiéis veem o rosário principalmente como um meio para obter favores, saúde, dinheiro, solução de problemas de trabalho ou família. Embora seja legítimo apresentar nossas necessidades a Deus por meio de Maria, Santa Faustina alertava para o perigo de transformar o rosário numa lista de compras espiritual. O rosário deve transformar o seu coração, não apenas mudar suas circunstâncias, ensinava. Se você reza apenas para pedir coisas materiais, está limitando o poder transformador dessa oração. Segundo Santa Faustina, o verdadeiro propósito do rosário é conformar nosso coração ao de Cristo, contemplando os mistérios de sua vida pelos olhos de Maria. Ela sugeria começar o rosário com uma intenção de total abertura à vontade de Deus. Não venho mudar a tua vontade, Senhor, mas descobri-la e abraçá-la. Depois, se houver pedidos específicos, podemos apresentá-los com humildade, lembrando sempre as palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. O quarto erro que Santa Faustina identificava na forma de rezar o rosário é talvez um dos mais sutis e, por isso, dos mais perigosos: rezar mecanicamente, sem atenção nem concentração. Esse erro vai além da pressa já mencionada. Uma pessoa pode rezar lentamente e ainda assim fazê-lo de modo completamente mecânico, com a mente vagando por 1000 lugares. Santa Faustina tinha uma capacidade extraordinária de discernir quando alguém rezava com verdadeira atenção. Certa vez, enquanto ouvia confissões, interrompeu uma mulher e disse: "Vá terminar o rosário que você começou esta manhã. Você o deixou pela metade porque sua mente se distraiu completamente." A mulher, surpresa, admitiu que realmente havia deixado o rosário sem terminar, perdida em pensamentos sobre as tarefas do dia. O demônio teme mais uma Ave-Maria rezada com atenção
do que 100 recitadas distraidamente, afirmava Santa Faustina. Ela explicava que, quando rezamos com atenção plena, nosso espírito realmente se eleva a Deus, criando um canal de graça que o inimigo não pode interferir. Pelo contrário, a oração distraída mal penetra o plano espiritual. As consequências são sérias. Perdemos a graça especial vinculada à meditação dos mistérios. Desenvolvemos o hábito de uma relação superficial com Deus, na qual as palavras não refletem o coração, e ficamos espiritualmente vulneráveis, pois não absorvemos a proteção que o rosário bem rezado proporciona. Para combater esse erro, Santa Faustina recomendava técnicas práticas que ela mesma usava. A técnica da visualização sagrada, criar imagens mentais vívidas de cada mistério, como se estivéssemos presentes na cena evangélica. Não apenas pense na Anunciação, coloque-se no cômodo com Maria, observe seu rosto quando o anjo aparece, escute o tom da sua voz quando responde: faça-se em mim segundo a tua palavra. O âncora de palavras-chave. Escolher uma palavra de cada Ave Maria, por exemplo, cheia de graça, bendita, fruto do vosso ventre, e retornar a ela sempre que a mente divagar. O ritmo respiratório, sincronizar conscientemente a respiração com as orações, inspirando antes e expirando lentamente durante a recitação. Para quem luta com distrações persistentes, ela sugeria rezar em voz alta quando possível. Ouvir a própria voz ajuda a manter a atenção. Se não for possível, articular as palavras, movendo levemente os lábios, sem som. Uma técnica particularmente eficaz era a pausa contemplativa. Fazer uma breve pausa de alguns segundos entre as Ave-Marias, permitindo que o significado penetre mais profundamente no coração. É melhor rezar 10 Ave-Marias com essas pausas do que 50 sem elas, dizia. Esse quarto erro nos lembra: a qualidade da nossa atenção determina, em grande medida, a eficácia da oração. Deus não conta nossas palavras, Ele pesa o nosso amor. E o amor autêntico está presente, atento, comprometido. Agora, preparemo-nos para o quinto erro, ligado a um mal-entendido fundamental sobre o lugar do rosário na nossa vida de fé. O quinto erro que Santa Faustina assinalava com particular ênfase afeta profundamente a nossa vida sacramental: substituir a Santa Missa pelo rosário. Esse erro, embora pareça evidente para alguns, é surpreendentemente comum entre os fiéis devotos. Santa Faustina participava da missa com extraordinária devoção, por vezes passando longos períodos em adoração. Ela explicava: o rosário é uma oração poderosa, mas a Santa Missa é o próprio sacrifício de Cristo renovado nos nossos altares. Nada, absolutamente nada, pode substituir esse dom supremo. Comparar o rosário com a missa é como comparar um retrato com a pessoa real. Algumas pessoas, especialmente as de intensa devoção mariana, caem inadvertidamente nesse erro pensando: já rezei meu rosário hoje, não preciso ir à missa, ou prefiro ficar em casa rezando o rosário a ir à igreja. Santa Faustina via com dor esse desvio e advertia: nenhuma devoção, por mais bela que seja, deve jamais substituir os sacramentos instituídos por Cristo. Uma devota lhe perguntou certa vez: o que é melhor, rezar 5 rosários diários ou assistir à missa diária? A resposta foi contundente: uma única missa tem mais valor do que todos os rosários que você poderia rezar na vida. E acrescentava: o rosário prepara o coração para receber Cristo na Eucaristia, mas nunca pode substituir esse encontro. As implicações são profundas. Privamo-nos da graça sacramental que flui diretamente de Cristo. Distorcemos a hierarquia das devoções católicas e podemos ser levados a uma fé individualista, separada da comunidade eclesial. Santa Faustina usava uma bela analogia para explicar a relação correta entre rosário e Eucaristia. O rosário é como o rio Jordão que nos conduz ao mar, que é a Santa Missa. O rio é belo e necessário, mas a sua finalidade é nos levar ao mar, não nos manter nas margens. Outra imagem: o rosário é o átrio do templo. Nele nos preparamos e recolhemos interiormente, mas não ficamos ali indefinidamente. O propósito do átrio é conduzir-nos ao interior,
onde Cristo nos espera. Para evitar esse erro, ela aconselhava compreender a complementaridade. A missa é o sol da nossa vida espiritual, enquanto o rosário é como a lua, que reflete sua luz. Ambos necessários, mas na ordem correta. Sugerira ainda rezar o rosário como preparação para a missa quando possível, especialmente os mistérios gozosos ou luminosos. Imagine que você caminha com Maria rumo ao Calvário, que ela a leva pela mão até o altar, onde o Filho se oferece. Para os impossibilitados de ir à missa por doença ou outra razão grave, a orientação era: reze o rosário com a intenção explícita de unir-se espiritualmente a alguma missa que esteja sendo celebrada em algum lugar do mundo neste momento. Maria ajudará você a estar espiritualmente presente onde não pode estar fisicamente. Outro ponto importante: a Igreja é um corpo. A participação na liturgia nos une a esse corpo de modo insubstituível. Quando você reza sozinha, reza com a sua força. Quando reza na missa, reza com a força de toda a Igreja e com o próprio Cristo como cabeça. Sejamos honestos. Você já caiu na tentação de substituir a missa por devoções pessoais? Já sentiu que cumpriu seu dever religioso por ter rezado o rosário, esquecendo a centralidade da Eucaristia? Se sim, hoje é um bom momento para reordenar prioridades espirituais. O sexto erro que Santa Faustina assinalava com grande preocupação é desconsiderar o aspecto de combate espiritual do rosário. Muitos fiéis veem essa devoção apenas como oração contemplativa ou de petição, esquecendo que o rosário é também uma poderosa arma na batalha espiritual diária. O rosário é a arma para estes tempos, repetia ela com frequência, e não como mera metáfora piedosa. Vivendo em constante discernimento, Santa Faustina via com clareza os ataques demoníacos e compreendia o poder real do rosário para repelir as forças do mal e proteger quem o reza corretamente. Ignorar essa dimensão nos deixa vulneráveis. Para corrigir, ela aconselhava começar o rosário com uma declaração explícita de propósito defensivo. Tomo este rosário como arma no combate espiritual sob a bandeira de Maria, Rainha do Céu. Recomendava também aspergir o local com água benta como lembrete visível desse aspecto. Cada Ave Maria bem rezada faz o inferno tremer, explicava. Via espiritualmente como os demônios literalmente fugiam das pessoas que rezavam com essa consciência combativa. Sintomas de que ignoramos essa dimensão. Sensação de vulnerabilidade espiritual, apesar da reza regular. Influência persistente de pensamentos negativos, pouca melhora diante de problemas claramente espirituais. Para evitar, lembre as palavras de São Paulo. Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. F. 6:12. O rosário faz parte da armadura de Deus. O sétimo erro identificado por Santa Faustina é particularmente sutil: rezar o rosário sem uma intenção específica. Muitos começam a oração sem dedicar a um propósito concreto, desperdiçando grande parte de seu potencial espiritual. Uma flecha disparada sem mira raramente acerta o alvo, ensinava. Do mesmo modo, um rosário sem intenção clara perde força e direção. Para ela, cada rosário deveria ter um propósito específico que orientasse toda a oração. Esse erro tem várias dimensões. Sem propósito, dispersamos a energia da oração. Sem uma intenção, é mais difícil manter a concentração, pois a mente não tem um ponto focal, e perdemos a oportunidade de exercitar a fé ao apresentar intenções específicas. Para corrigir, Santa Faustina sugeria: dedicar pelo menos 1 minuto antes de começar para discernir uma intenção principal. Esse minuto multiplica a eficácia de toda a oração. Formular a intenção com precisão, inclusive por escrito. Intenção vaga produz resultados vagos. Para quem não sabe o que oferecer, fazer uma oração inicial simples. Espírito Santo, tu conheces melhor do que eu as minhas necessidades e as do mundo. Guia-me para oferecer este rosário segundo a perfeita vontade de Deus. Manter um diário de intenções,
anotando-a de cada dia e, eventualmente, como foi respondida, isso fortalece a fé ao ver as respostas, ainda que inesperadas. Um conselho sábio: oferecer regularmente o rosário por intenções que vão além das nossas preocupações imediatas. Conversão dos pecadores, almas do purgatório, o Papa, sacerdotes, vocações, paz mundial. Quando rezamos por intenções grandes, nosso coração se alarga, ensinava. Chegamos, enfim, ao 8º erro, o mais grave e menos conhecido: rezar o rosário sem amor. Pode parecer simples, mas para Santa Faustina é a raiz de todos os demais problemas na oração do rosário. Ela afirmava categoricamente: uma única Ave Maria rezada com amor perfeito tem mais poder do que milhares recitadas por costume. E explicava: o demônio não teme tanto as tuas palavras ou os teus rosários. O que verdadeiramente o faz tremer é o amor com que os rezas. O amor é o elemento transformador que converte uma simples sequência de orações em um ato de poder espiritual. Mas o que significa rezar com amor? Não se trata de um sentimento emotivo passageiro, e sim de uma atitude profunda do coração que inclui atenção consciente a cada palavra, desejo sincero de agradar a Deus e a Maria, disposição para ajustar a própria vida ao que se medita, e união da nossa oração com o sacrifício de Cristo. Esse erro é perigoso porque pode coexistir com a aparência de grande devoção. É possível rezar diariamente, conhecer todas as orações, meditar os mistérios com concentração e, ainda assim, faltar o elemento fundamental: o amor. Sem amor, o rosário é como um corpo sem alma. As consequências: a oração torna-se estéril. Com o tempo, a falta de amor leva ao desânimo e ao abandono da prática. E o mais preocupante, pode-se desenvolver uma religiosidade exterior que oculta frieza interior. Exatamente o que Jesus criticava nos fariseus. Para corrigir, Santa Faustina propunha práticas concretas. Começar o rosário com um ato deliberado de amor. Antes do sinal da cruz, dizer simplesmente: Maria, ajuda-me a rezar este rosário com o mesmo amor com que amavas Jesus. Fazer-o lembrar do amor durante o rosário, especialmente quando notar distração ou mecanização. Fazer uma breve pausa e renovar conscientemente a intenção de amar. É melhor interromper brevemente para reconectar-se ao amor do que continuar mecanicamente. Compreender que o amor na oração se desenvolve com a prática. No início pode ser um ato de vontade mais do que um sentimento. Eu quero amar, ainda que não se sinta nada especial. Com perseverança, o amor verdadeiro floresce. Agora que identificamos os 8 principais erros assinalados por Santa Faustina sobre a oração do rosário, é hora de pôr em prática esses ensinamentos. Transformar a nossa maneira de rezar não acontece da noite para o dia. Requer prática constante e atenção deliberada. Por isso proponho um desafio de 7 dias para renovar completamente sua relação com o Santo Rosário. Esse desafio foi desenhado segundo as indicações de Santa Faustina e ajudou milhares a experimentar o verdadeiro poder dessa oração. Não se trata apenas de evitar erros, mas de construir uma prática positiva que transforme sua vida espiritual. Dia 1. Corrija o erro de usar o rosário como talismã. Antes de começar, tome conscientemente o rosário nas mãos e diga: Virgem Maria, não venho buscar um amuleto de proteção, mas um encontro vivo com teu filho por meio desta oração. Beije a cruz do rosário não por superstição, mas como ato consciente de veneração. Dedique tempo para rezar ao menos um mistério completo, ainda que seja o único possível hoje. É melhor um único mistério rezado corretamente do que 5 rezados incorretamente. Depois reflita: quantas vezes tratei o rosário como objeto mágico, em vez de meio de encontro com Deus? Dia 2. Corrija o erro de rezar apressadamente. Escolha um momento em que não haja pressa. Desligue o telefone e elimine distrações. Propósito: rezar mais devagar que o habitual, saboreando cada palavra. Pronuncie cada Ave Maria como se fosse a primeira vez, dizia Santa Faustina, descobrindo de novo a sua beleza.
Concentre-se especialmente em cheia de graça e o Senhor é convosco, imaginando realmente o que significam. Dia 3. Corrija o erro de focar só em pedidos materiais. Antes de começar, reze: Maria, não venho principalmente pedir coisas, mas estar contigo e aprender de ti a amar Jesus. Em cada mistério pergunte: o que este mistério me ensina sobre o amor de Deus? Como viver isso hoje? Se houver pedidos urgentes, não os suprima, apenas os coloque em segundo plano. Quando o coração muda, tudo o mais muda com ele. Ao final, anote no diário espiritual o que aprendeu sobre o amor de Deus por meio do rosário. Dia 4. Corrija o erro de rezar sem atenção. Pratique o rosário contemplativo. Para cada mistério, dedique 1 minuto a visualizar a cena antes das Ave-Marias. Mantenha a imagem durante a dezena. Se distrair, não se culpe. Retorne com suavidade. A distração reconhecida e corrigida com amor vale mais que a concentração forçada. Dia 5. Corrija o erro de substituir a missa pelo rosário. Se possível, participe da missa e reze parte do rosário antes, como preparação. Se não puder, una-se espiritualmente a alguma missa no mundo e depois reze o rosário em ação de graças. Perceba como o rosário torna mais frutuosa a experiência eucarística e vice-versa. Dia 6. Corrija o erro de esquecer o combate espiritual. Reze consciente do poder protetor. Tomo este rosário como arma espiritual, confiando no seu poder contra todo o mal que me afeta a mim e aos meus. Nos mistérios dolorosos, visualize a luz de Cristo e de Maria, dissipando toda a escuridão. Imagine cada Ave Maria como a pedra da funda de Davi contra o Golias dos seus problemas espirituais. Ao final, faça uma oração específica de proteção para o seu lar. Dia 7. Corrija os erros de rezar sem intenção específica e sem amor. Antes de começar, discirna por alguns minutos uma intenção clara e precisa. Ofereça-a com um ato deliberado de amor. Ao longo do rosário, renove o amor com pequenas jaculatórias interiores. Maria, eu te amo. Jesus, uno meu coração ao teu. Espírito Santo, inflama o meu amor. Um único eu te amo em meio ao rosário pode transformar toda a oração, ensinava Santa Faustina. Ao completar esses 7 dias, você terá experimentado uma renovação na forma de rezar. Nem todos os dias serão perfeitos, mas, como dizia Santa Faustina, o que importa não é a perfeição, mas a perseverança amorosa. Continue praticando e verá frutos que talvez nunca imaginou. Maior paz, fortaleza espiritual, discernimento mais claro, vitória sobre tentações persistentes e um amor mais profundo por Deus. Chegamos ao fim do nosso percurso pelos ensinamentos de Santa Faustina sobre o Santo Rosário. Essas revelações não são simples conselhos devocionais. São chaves poderosas que podem transformar completamente a vida espiritual. Já vi almas transformarem-se por completo quando começam a rezar o rosário corretamente, testemunhava ela. Recapitulando, o rosário não é talismã, e sim oração viva que requer participação ativa. Não deve ser rezado às pressas, mas com calma e atenção a cada palavra. Não é principalmente um meio de obter favores materiais, mas um caminho de transformação interior. Requer atenção plena, não recitação mecânica. Complementa a missa e os sacramentos, jamais os substitui. É arma no combate espiritual, não apenas meditação passiva. Deve ser rezado com intenção clara e, sobretudo, com amor autêntico. Esses ensinamentos revelam a profundidade extraordinária que pode alcançar essa oração aparentemente simples. No rosário está contido todo o Evangelho. Quem o reza corretamente vive o Evangelho. É uma escola de fé, onde Maria mesma nos ensina a conhecer, amar e seguir seu Filho. A história de Santa Faustina com o rosário é por si inspiradora. Mesmo em seus momentos de maior sofrimento, nunca abandonava essa oração. Testemunhas contam que até durante o sono, seus lábios se moviam recitando Ave-Marias. Em seus últimos dias, quando mal podia falar, seguia movendo as contas entre os dedos. O rosário foi seu companheiro inseparável.
da juventude ao último suspiro. Se você se reconheceu em algum desses erros, não desanime. A própria Santa Faustina dizia: reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a verdadeira devoção. O importante não é a perfeição imediata, mas o compromisso de melhorar, dia após dia, buscando uma relação cada vez mais profunda com Maria e, por ela, com Cristo. Partilhe esta mensagem com quem você ama. Talvez você conheça alguém que reza fielmente o rosário há anos, mas nunca descobriu essas verdades profundas que Santa Faustina ensinava. Partilhar esse conhecimento pode ser um ato de verdadeira caridade espiritual. Ensinar alguém a rezar corretamente o rosário é entregar-lhe uma chave que abre o céu. E se estes conselhos tocaram seu coração, escreva nos comentários: obrigado, Santa Faustina, por me ensinar a rezar. O seu testemunho pode inspirar outros a redescobrir esta devoção maravilhosa e ajuda a difundir ensinamentos tão necessários no nosso tempo de confusão espiritual. O desafio de 7 dias é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando incorporamos esses ensinamentos na nossa vida de oração. Quem persevera no rosário bem rezado verá milagres. Não necessariamente eventos espetaculares, mas transformações interiores. Mais paz, fortaleza, discernimento, vitória sobre tentações e amor mais profundo a Deus. Não deixe de acompanhar conteúdos inspirados nos ensinamentos dos santos. Por fim, gosto de encerrar com uma imagem comovente relacionada ao rosário. Quando a nossa voz se calar nesta vida, que os nossos dedos sigam movendo as contas no céu pela intercessão dos santos, por todos nós. Que a Virgem Maria a abençoe e lhe ensine a rezar o rosário com a mesma devoção com que o rezava sua fiel serva Santa Faustina. Que cada Ave Maria seja realmente uma rosa perfumada no jardim espiritual da sua vida, e que o Senhor, bendito fruto do ventre de Maria, encha o seu coração com a sua paz e o seu amor.